Bom dia, obrigado, tá? Bom dia, Andressa, obrigado. Bom dia, Jennifer. Obrigado, bom dia. Vamos fazer uma oração para iniciar nossa aula de hoje. Aí o pessoal vai entrando também. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença, debaixo das Tuas misericórdias, do Teu amor, do Teu cuidado. Obrigado pela semana que passou, o Senhor esteve conosco, nos ajudando a enfrentá-la. Obrigado, Pai, pela nossa igreja, pelas aulas que estão sendo vistas e ministradas nesse momento. Ó Pai, que Teu Santo Espírito aplique em nossos corações, abra, ó Pai, a nossa mente, nosso entendimento, que possamos entender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Pai, essa manhã, e que possamos praticá-la, essas lições preciosas nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Abençoe em especial todos os pais, ó Pai, da nossa igreja, aqueles, ó Pai, que enfrentam, ó Pai, tantas batalhas, ó Pai, pelo bem-estar dos seus filhos, que cada um possa ser um exemplo do Teu amor e sempre, ó Pai, levar cada filho aos pés da cruz, aos ensinamentos bíblicos. E muito obrigado, Pai. Abençoe, ó Pai, essa aula. Usa-me, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje a aula é sobre a ceia, a Santa Ceia do Senhor. E nós já ouvimos aqui os nossos irmãos presbíteros falar um pouquinho, pincelar um pouquinho sobre a ceia, mas hoje especificamente sobre isso. E eu quero começar lendo o texto base da nossa lição, que está lá em 1 Coríntios 11, de 23 a 26. 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amados, queria dar uma introdução aqui a alguns estudos que eu vi sobre a ceia, uma introdução falando um pouquinho desse momento tão especial na vida do crente, na vida da igreja. A ceia, amados, ela é uma festa, ela não é um funeral, ela é um banquete espiritual. Muitas vezes participamos da ceia tristes porque Jesus morreu, mas não é um funeral, é uma festa, é uma grande alegria, é um privilégio poder participar. Porque na ceia nós estamos anunciando a morte do Senhor. E Jesus, ele quer ser lembrado não pelos milagres, tantas curas que ele fez. Se tem uma coisa que Jesus quer ser lembrado é pela sua morte. Porque através dessa morte nós temos acesso ao Pai, os nossos pecados foram perdoados e nós podemos ter a vida eterna. Então Jesus quer ser lembrado pela sua morte e na Santa Ceia nós fazemos isso. Nós celebramos, não é um funeral, é uma festa, é um banquete, mas que nós anunciamos a morte. Anunciamos o quê? Que existe uma saída, que existe uma solução, que Jesus se entregou por nós, por aqueles que confiam, que creem em seu nome. Então, Jesus ele não foi para a cruz reclamando, ele não foi para a cruz murmurando, relutando. A palavra de Deus fala que ele foi como ovelha muda. Ele foi disposto a se entregar porque ele sabia o que ele estava fazendo, que era necessário essa entrega. E não há maior prova de amor do que essa. Então Cristo morreu substitutivamente no meu lugar, no seu lugar. O seu corpo foi dado, foi entregue por nós. E éramos nós que devíamos pagar esse alto preço. Então ele morreu pelas suas ovelhas, pelas nossas vidas, morreu a nossa morte. Então, para introduzir, nós vamos falar o quê? Que a ceia, nós precisamos ter 4 tipos de olhares. Na Santa Ceia, nós precisamos primeiro olhar para trás. Por que, Danilo, olhar para trás? Primeiro, olhar para trás para o que Cristo fez por nós. Então esse é o primeiro olhar. Olhar para trás e ver Jesus entregue, e ver Jesus amando, e ver Jesus na cruz por mim e por você. Então esse olhar para trás é para relembrar sempre o que Cristo fez por nós. No segundo olhar, nós devemos olhar também para frente. Então olhamos para trás para ver o que Cristo fez por nós e relembrar, mas também devemos olhar para frente. Por quê? A ceia também é esperança. A palavra diz que nós devemos celebrar a ceia até que ele venha. Então essa esperança da volta de Cristo. Então nós também devemos ter um olhar para frente, olhar de esperança, que Jesus vai voltar para buscar a noiva, a sua igreja. Então precisamos olhar para frente, para o futuro e vislumbrar a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Esperança de que Jesus vai voltar e que nós devemos celebrar essa ceia, a ceia do Senhor, até que ele volte. Então, primeiro olhar para trás, o que Cristo fez por nós, celebramos a ceia para relembrar uma memória. Segundo olhar para frente, para o futuro, a esperança de que ele vai voltar, de que ele vai cumprir o que ele prometeu. O terceiro olhar é olhar para dentro. Na Santa Ceia, a palavra de Deus fala que o homem deve examinar a si mesmo. Então nós também devemos olhar para dentro. Não olhar para o seu irmão, mas olhar para os meus erros, para as minhas faltas. Olhar para dentro e examinar. Tá, a ceia é uma festa, é um banquete espiritual, onde nós recordamos tudo o que Cristo fez, mas como eu estou participando desse banquete? Como eu estou participando dessa festa? Examinar a si mesmo. Nós não somos dignos de participar, mas por Cristo Jesus, pelo Cordeiro Santo,
e vivo que nos trouxe a paz, nós participamos. E participar dignamente, nós vamos ver mais para frente, é examinar a si mesmo, como eu estou participando. Eu creio realmente nessa obra de Cristo? Eu creio realmente que Ele morreu por mim? Eu estou vivendo uma vida digna? Eu me entreguei para esse Jesus e eu vivo por Ele e para Ele? Eu tenho um bom testemunho? Então, o olhar para dentro é isso. Precisamos analisar a nossa vida, de como estamos participando. Importante que nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. Então, quando eu participo da ceia e tenho algo não resolvido, eu não vou ficar deixando de participar e não resolver, mas eu vou lá resolver, eu vou buscar a solução, me arrepender, pedir perdão e para poder participar dignamente. Então, nós não somos dignos por nós mesmos de participarmos da ceia, mas nós devemos examinar, como a palavra de Deus fala, examine o homem a si mesmo e assim coma do pão e do cálice. Então, esse terceiro olhar é olhar para dentro. E o último olhar é o olhar ao redor. Então, nós olhamos para trás, para a obra de Cristo, que Ele pagou o alto preço por nós. Olhamos para frente, anunciamos que Ele vai voltar, essa é a nossa esperança. Olhamos para dentro, para examinarmos a nós mesmos. E por último, olhamos ao redor, porque a ceia ela é celebrada em comunhão com os irmãos. Ela não pode ser uma ceia solitária, ela tem que ser uma ceia celebrada ao redor da mesa com o povo de Deus, com os filhos do Senhor, aqueles que foram redimidos pelo sangue. Então eu não posso sentar ao redor da mesa sem olhar para o meu irmão, sem perdoá-lo, sem amá-lo, sem respeitá-lo. Eu não posso participar dessa ceia com indiferença, com mágoa e com rancor. Cristo lavou os pés dos seus discípulos, deixando-nos o exemplo de submissão, de doação e de amor pelo próximo. Então, esse olhar ao redor é olhar para o povo de Deus, é olhar para os meus irmãos, é praticar o amor, o perdão, e a ceia é essa comunhão. Então, como introdução, que fique aí gravado no seu coração, olhar para trás, a obra de Cristo, olhar para frente, Ele vai voltar, olhar para dentro, como está a minha vida, como eu estou participando, e olhar ao redor, que são os meus irmãos, que é a minha família, somos o mesmo corpo, uma só fé, como a canção diz, uma só fé, um só batismo, um só amor, um povo justificado pelo sangue do Salvador, do Cordeiro Santo. Então, amados, para começar essa introdução, eu queria trazer esses olhares, né, da Santa Ceia, e nós vamos entrar aqui na lição especificamente no primeiro ponto, que é o significado da ceia do Senhor. Então, o primeiro significado da ceia é que a ceia é um memorial. Nós lembramos a morte de Cristo. E assim como a Páscoa judaica, lembrava a saída do povo do Egito, lembrava a saída da escravidão, né? A morte dos primogênitos. A Páscoa judaica lembrava isso. E a ceia do Senhor lembra do sacrifício de Jesus por nós. Então, a partida de Cristo foi na noite em que foi traído, né? Ele sim tomou pão, tomou cálice e ceiou com seus discípulos. Então, a igreja, a partir da ceia e sob a direção de Cristo, a igreja marcha rumo à terra prometida, Nova Jerusalém, ao céu. Então, esse fato ele tem que ser sempre lembrado, tem que ser respeitado, tem que ser feito de uma maneira digna e ser feito para lembrar. Porque nós, seres humanos, nós pecadores, rapidamente, brasileiros também, rapidamente esquecemos das coisas, não é mesmo? Imagine se a ceia fosse uma vez por ano. Será que a gente ia lembrar sempre do que Jesus fez por nós? Será que a gente ia estar sempre a chama
no nosso coração desse amor de gratidão por Ele ter se entregue por nós. Então, a ceia do Senhor é esse memorial, ela deve ser feita para lembrar do que Cristo fez. O segundo ponto, 1.2, fala que é um meio pelo qual os benefícios do sacrifício são selados aos verdadeiros cristãos, aos verdadeiros crentes. Então, a Santa Ceia também é uma identidade nossa, é um selo, né? Não tem como ser nova criatura, ser regenerado, ser cristão, ser crente e não participar da ceia, desse momento tão especial. Então, na ceia, o Cristo encarnado se manifesta, cabendo ao Espírito Santo a iluminação da igreja e de cada comungante. As marcas sacramentais, o batismo, a Santa Ceia, tem que ser vista também pelo mundo, pelas pessoas. Então eu sou batizado porque eu aceitei a Cristo, porque eu sou uma nova criatura, e por ser essa nova criatura, guiada pelo Espírito Santo, eu também tenho o privilégio, a bênção de participar da mesa, da ceia do Senhor. Então os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, especificamente hoje, que é a lição, identificam o verdadeiro cristão. Claro que nem todos que são batizados, que participam da ceia, são verdadeiros filhos de Deus. Mas nessa celebração, nós revivemos o Calvário, nós relembramos, e é uma identificação, é um selo, é uma identidade do cristão. O segundo ponto é que a ceia do Senhor é um meio pelo qual os crentes são nutridos espiritualmente. Então, da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento, nós também espiritualmente precisamos da ceia do Senhor. E aí, amados, e nós vamos ver mais para frente, não é que o pão, o vinho, o suco de uva tem algum poder em si. Eu preciso comer e beber porque eu vou ficar fortalecido, porque tem poder ali. Não, na verdade a ceia ela é representativa, mas é o Espírito Santo que vai nos ajudando, que vai nos fortalecendo, que vai rememorando na nossa mente, no nosso coração, o que Cristo fez por nós. Então olha só, em João 6, olha o que diz lá, a partir do versículo 48 até o 58. Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer da minha carne e o meu sangue, e beber do meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aí muitas pessoas usam esse texto, por exemplo, a Igreja Católica, na transubstanciação. O que é? Tem a transubstanciação e a consubstanciação. A transubstanciação crê que a substância do pão e vinho se tornam realmente com substâncias do corpo e do sangue de Cristo. E a consubstanciação é que se une, É uma crença na união das substâncias do corpo e do sangue de Cristo com o pão e com o vinho. Nós não cremos em nenhum dos dois, não é transubstanciação nem consubstanciação, mas assim a ceia sendo representativa. E eu queria mostrar uma foto para vocês. Olha só, dá para ver? Quem é esse menino aqui, ó? Sou eu. Aqui atrás é o meu irmão. Aqui foi a gente chama de primeira comunhão na Igreja Católica, onde nós recebemos a hóstia, que seria o pão. E o que acontece? Eu aprendi na Igreja Católica, e quem veio de berço católico, que essa hóstia aqui se transforma no corpo de Cristo, que é a transubstanciação. Então nós não podemos morder, porque você estaria mordendo o corpo de Cristo. Então essa hóstia, ela dissolve, você chupa com a sua saliva, com a sua boca,
até gruda no céu da boca, ela dissolve. E outra coisa, o vinho só o padre tomava. A gente não tinha direito a vinho nenhum. A gente só recebia a hóstia. Então o vinho, o padre tomava aquele cálice grandão, tomava tudo. E a gente só recebia a hóstia, o vinho não recebia. Na primeira comunhão, em algumas ocasiões, o padre molhava a hóstia no vinho, né? Mas no dia a dia, nas missas dominicais de todos os domingos, era somente a hóstia. Então, a Igreja Católica crê nisso. Tanto que quando eu fui para a Igreja Presbiteriana, uma das minhas dúvidas era essa. Eu perguntei, olha, eu posso morder o pão? Ou tenho que ficar chupando o pão porque é o corpo de Cristo? E aí fui ensinado corretamente que não é a transubstanciação, nem a consubstanciação. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Mas participar da ceia é um banquete espiritual, porque o Espírito Santo nos fortalece, nos anima, nos reanima e é um memorial de tudo que Cristo fez por nós. Então, o crente reformado, nós cristãos, presbiterianos, a gente não deglute Cristo, a gente não come o corpo de Cristo, a gente não bebe do sangue. Então, a Igreja Católica, a Igreja Luterana, que crê na consubstanciação, usa esse texto, porque ele fala, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não estará comigo. Então, eles usam literalmente o texto, mas isso é figurativo, para mostrar que o pão representativo, e o vinho também é representativo. É para representar, é para rememorizar, relembrar o que Cristo fez por nós. Então, o crente não deglute Cristo com substâncias físicas, que é a consubstanciação, e nem o ingere na hóstia, né, que é a transubstanciação. Mas o cristão, verdadeiro cristão, se alimenta espiritualmente do corpo do Cordeiro e do seu sangue derramado. Pela fé, o crente se beneficia de Cristo ao apropriar-se desses elementos. Quem nutre o seu espírito com o pão do céu é o Espírito Santo. Então quem faz essa nutrição, quem nos alimenta é o Espírito Santo e não o pão e vinho em si. E nem o pastor, ele abençoa aqueles elementos, mas o pastor e o padre, no caso, não tem esse poder de transformar em corpo, em sangue de Cristo. Apenas o pastor abençoa. Então nós temos o cuidado, o respeito com esses elementos, porém o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. No quarto ponto aí, a Santa Ceia é um meio pelo qual o crente é desafiado a cumprir os seus deveres para com Cristo. Então quando eu participo da ceia, eu também tenho que lembrar que eu tenho um dever com Cristo, que eu tenho deveres com Cristo. Quais são esses deveres? De amá-lo, de segui-lo, de obedecê-lo, de ser como ele foi, de amar como ele amou, de perdoar como ele perdoou, de seguir os seus ensinamentos. Então não é participar da ceia e acabou como um ritual, como algo que a gente faz todo primeiro domingo e que tem feito muita falta com esse distanciamento, mas não é apenas ali participar por participar como uma obrigação, mas é por tudo que a gente já viu até aqui na lição, mas é também para relembrar o meu dever. Eu fui conquistado por esse sangue, um alto preço foi pago para que hoje nós tivéssemos acesso ao Pai, para que hoje nós estivéssemos aqui tendo essa aula, falando sobre esse assunto. Então eu tenho o dever de cumprir os meus votos, tudo aquilo que eu prometi no meu batismo, na profissão de fé e no dia a dia, em cada lição que eu aprendo, em cada palavra ministrada pelo pastor, pelos professores. Então eu pertenço a Cristo, você pertence a Cristo. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Cristo. E a ceia é o meio pelo qual nós somos desafiados a cumprir esses deveres. Então isso exige renúncia, exige sacrifício. Não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. O outro ponto é que a Santa Ceia é um símbolo da comunhão com Cristo. Em 1 Coríntios 10, 16 diz: porventura,
O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então a ceia é a comunhão com Cristo. Por Ele e através dele nós temos acesso ao Pai. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele, os sumos sacerdotes tinham que sempre fazer aquele sacrifício, sempre, toda vez, mas com um único sacrifício, uma única vez. Jesus, o Cordeiro Santo, o sacrifício perfeito, Ele nos perdoou de todos os pecados, daqueles que nós cometemos lá atrás, daqueles que nós cometemos hoje, daqueles que nós cometeremos amanhã. Então, não existe outro caminho, somente pela cruz, somente por Cristo. Nós devemos passar pela cruz de Cristo para podermos ter acesso ao Pai. E a Santa Ceia é sempre lembrar disso e anunciar que existe, ainda é tempo, que existe salvação, que existe solução. E o outro ponto, 1.6, é que a ceia é símbolo de comunhão com a igreja. Como eu disse, nós não participamos da ceia sozinhos, nós participamos com todos os nossos irmãos. Somos uma família, um só corpo. Então, 1 Coríntios 10:17 diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Então a ceia foi instituída por Cristo para a família de Cristo, para a família de Deus. E nós somos essa família. É claro que existem exceções, pessoas, idosos, que não podem ir na nossa igreja, que não podem se locomover, que estão acamados. E aí, sim, o pastor, com alguns presbíteros, com alguns irmãos, podem sim levar a ceia a esses irmãos. Mas isso são casos isolados, são casos excepcionais, em qual o nosso irmão, a nossa irmãzinha não pode estar conosco celebrando. Mas a ceia não é para celebrar virtualmente, cada um na sua, não é para celebrar em casa, não é para celebrar individualmente. A ceia é a família do Senhor. Jesus não ficou sozinho ali, partindo o pão e tomando o cálice. Ele reuniu seus discípulos e ele orientou para fazer isso em família, em comunhão. Então a ceia somente é uma bênção individual se nós praticamos isso no coletivo. Tá? Então, além dos objetivos simbólicos e memorativos da ceia, o Senhor deseja que o seu povo se reúna comunitariamente em torno da mesa e relembre a sua morte e anuncie a sua morte e a sua volta, o retorno de Jesus. Então também é um símbolo de comunhão com a Igreja de Cristo. E por fim, no ponto 1.7, a ceia é uma oferta espiritual de louvor a Deus. Então quando nós celebramos a ceia, nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus, nós celebramos. É uma grande festa mesmo. Por que nós celebramos? Porque nós não merecemos nada. Nós merecemos a condenação, o inferno. Então, em Hebreus 7, 26 e 27, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque Jesus fez isso uma única vez e uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então ele se ofereceu por nós e nós devemos nos oferecer por ele. Então a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão e de louvor a Deus. Quando participamos da ceia, dignamente, nós adoramos o nosso Deus. Nós glorificamos, nós nos alegramos por tão grande salvação. Por graça, é graça, favor não merecido. E quando tudo parecia ter chegado ao fim, quando tudo parecia não ter mais solução, Deus envia o seu único Filho para nos salvar. Então a nossa vida deve ser sempre uma vida de louvor, de gratidão. Então a ceia também é uma oferta espiritual de louvor e gratidão ao nosso Deus.
E quais são os elementos da ceia? No ponto 2. Quais são os elementos? Primeiro, os elementos são pão e vinho. Lá em Mateus 26, fala que tomou Jesus um pão e a seguir tomou um cálice. Então, quais são os elementos? Pão e vinho. Suco de uva, vinho. Então, não, nada mais que isso, e nada substitui isso. Não é para substituir com outros elementos, mas sim o pão e o vinho, ou o suco de uva. Então, sempre lembrando que o pão continua sendo pão, novamente, e o vinho continua sendo vinho. Então, os elementos da ceia são somente esses dois. Nada de inovar, de querer inventar, mas somente esses. E esses elementos, o que acontece com eles? Eles são abençoados e consagrados. Então, esses elementos são separados, são preparados, e ali naquele momento da ceia, o pastor consagra esses elementos, abençoa esses elementos. E novamente eu volto a falar, pastor, padre, não tem poder de transformar esses elementos, e nem o pão e o vinho têm o poder em si mesmo. Mas são abençoados, são consagrados. Esses elementos, eles têm relação com Cristo crucificado, representam o seu corpo e o seu sangue. Lá em Marcos 14, 24 diz: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em Lucas 22, 19, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu. Então é isso que o pastor faz, é isso que fazemos. Tendo dado graças, abençoado aquele pão e aquele vinho. É outro ponto. Em substância e natureza, como eu disse, eles conservam-se como era antes. Não tem uma mudança. Consubstanciação, transubstanciação, como eu expliquei anteriormente. Outra coisa, outro ponto. Esses elementos eles devem ser respeitados e não adorados. Quem deve ser adorado é Cristo, o centro do nosso culto, da nossa vida e o centro da nossa ceia, da ceia do Senhor. É Cristo e não aqueles elementos. Então, o pão e o vinho não devem ser adorados, não deve ser colocado como poderoso ali, aqueles elementos, mas sim respeitados, abençoados, são representativos. Quem vai nos abençoar, quem vai nos nutrir, não é o pão e o vinho em si, mas o Espírito Santo, que participando da ceia, ele vai nos nutrir espiritualmente, nos ajudando, nos fortalecendo a não pecar, a ir lá resolver o problema, perdoar, a participar dignamente, a louvar, a estar com vontade de estar na casa de Deus e fazer o que é certo. Então, recapitulando, os elementos da ceia são pão e vinho, são abençoados e consagrados, representam o corpo e o sangue de Cristo, em substância continuam sendo pão e vinho, não se transformam e devem ser respeitados e não adorados. E quem participa? Quem pode participar da ceia do Senhor? Primeiro, os que comungam dignamente, aqueles que receberam a Cristo, fizeram a profissão de fé, foram batizados, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E como eu disse, nem todos que foram batizados, fizeram a profissão de fé, são salvos. Mas aqueles que o fizeram devem participar. E aí cada um vai examinar a si mesmo. Não vou ficar examinando meu irmão, minha irmã. Nossa, aquela irmã tem que estar participando da ceia, mas tem que mudar, tem que fazer diferente. Não, examine-se o homem a si mesmo. Eu vou me examinar, você vai se examinar. De como estamos participando desse banquete espiritual. Então, os que comungam dignamente, se nós participamos dignamente da ceia, nós recebemos os benefícios que ela nos traz. Olha só, em João 6:56, como nós já lemos: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, se eu participo dignamente, você participa dignamente, nós recebemos o benefício. Cristo permanece em nós. Cristo nos abençoa, Cristo nos fortalece. Porém, quem participa indignamente, come e bebe juízo para si. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 11, 27 a 29.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, os ignorantes, os ímpios, aqueles que não participam dignamente, eles não recebem as bênçãos espirituais. Pelo contrário, eles entram em juízo e podem receber condenação da parte de Deus. Então, mas Danilo, eu tô em pecado, eu preciso resolver aquela situação com aquela pessoa, eu preciso abandonar tal pecado, então eu não vou participar da ceia, eu vou ficar 3, 4 meses sem participar da ceia. Como eu disse ali num estudo que eu vi do reverendo Hernandes Dias, nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado. Nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. Isso eu achei muito interessante o que o reverendo Hernandes disse. Fugir do pecado por causa da ceia, não o contrário. Ficar deixando de participar da ceia porque não quer resolver o problema, ficar adiando resolver o problema, perdoar, pedir perdão, abandonar pecados. Meus amados, nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. Por que por causa da ceia? Não da ceia em si, mas do que ela representa. Jesus pagou um alto preço para que eu e você não fosse para o inferno. Eu e você deveríamos estar pregados naquela cruz. Então, eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que abandonar pecados, eu tenho que buscar a minha santificação e participar dignamente da ceia do Senhor. Então é isso, não é ficar fugindo da ceia, mas é resolver, se examinar e buscar resolver para participar dignamente. E a celebração da ceia do Senhor, no ponto 4, ela deve ser celebrada até o fim do mundo, ou seja, até que Ele venha. A palavra de Deus fala, então, fazer isso em memória de mim até que Ele venha. Então, nós devemos celebrar sempre com respeito, examinando a si mesmo, com alegria. É um banquete, é uma festa, não é um funeral, com responsabilidade, até o fim do mundo, até que Ele venha. Outro ponto é a celebração da ceia deve ser celebrada pelos ministros de Deus, constituídos pelo Senhor. Então deve ser celebrada pelo pastor, que foi empossado ali, que foi revestido de dignidade ali, somente ele é capaz e pode celebrar a ceia, porque ele se preparou para isso, ele estudou para isso e ele foi instituído para isso. Então, a ceia ela não é brincadeira, não é qualquer pessoa que pode celebrar. Não é eu aqui na minha casa e fazer para minha família. Então, ela deve ser celebrada pelos ministros constituídos pelo Senhor Jesus. E deve ser celebrada coletivamente, como nós já aprendemos aqui, em comunhão. É o povo de Deus reunido, celebrando. Se Deus nos permitir, no primeiro domingo de setembro, nós estaremos de volta. Parte da nossa igreja estará de volta. E aí, celebrando a ceia do Senhor. Nós estamos desde março. A última vez que celebramos a ceia do Senhor na quarta igreja foi no primeiro domingo de março. Todo esse tempo. Mas todo esse tempo, nós não estamos deixando de sermos nutridos pelo Espírito Santo. Amém? Nós não estamos deixando de ser abençoados pelas palavras, pelas pregações, pelas lições. Mas a ceia do Senhor, ela precisa ser celebrada. E a decisão do Conselho, do Supremo Concílio, foi realmente a mais correta pela palavra de Deus, como nós aprendemos hoje. Não devemos celebrar virtualmente cada um, devemos celebrar coletivamente. E que grande festa, que grande celebração. Eu estou aqui em Itanhaém, a igreja ela voltou domingo passado, e no domingo passado eles estão fazendo de manhã para o grupo de risco e de noite para os demais irmãos.
E eles celebraram no domingo passado, de manhã e à noite, a Santa Ceia. E as pessoas chorando, se emocionando por estarem de volta na casa de Deus e por estarem tendo o privilégio de mais uma vez, em comunhão, celebrar a ceia do Senhor. Tenho certeza que, se Deus nos permitir, será assim também na quarta igreja. Muita emoção, muita alegria de estarmos reunidos, o povo de Deus, como eu disse, uma só fé, um só batismo, um só amor, um povo justificado pelo sangue, um povo que entendeu esse sacrifício, que recebeu a Cristo e que sabe que não somos dignos de nada. Então eu queria finalizar com uma canção que fala sobre o sangue e o sacrifício de Cristo por nós. Amém. Nada além do sangue. Não tem outro caminho, não tem outra forma, se não ser pelo sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito. Amado, se hoje nós somos um só povo, se hoje eu posso te conhecer, você me conhecer, e apesar das nossas diferenças, sermos um só povo, foi por causa do sangue de Jesus. Se hoje, no Dia dos Pais, a gente pode abraçar nossos pais, a gente pode celebrar, a gente pode sermos gratos pelos pais que Deus nos deu através do sangue de Jesus. Se hoje nós podemos
sermos felizes apesar da pandemia, nos sentirmos seguros, nos sentirmos amados, foi por causa do sangue de Jesus. E que bom que a Quarta Igreja crê nesse Jesus verdadeiro, celebra a ceia da maneira correta. Que bom que nós somos uma só família, um só povo, num só batismo. Encerramos aqui agora, falamos dos sacramentos, a introdução, presbítero Toninho, depois o batismo, Carlinhos, agora encerrando hoje com a Santa Ceia, esses sacramentos que tanto nos abençoa e nos faz lembrar dos nossos compromissos com o povo de Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Dia dos Pais a todos, um domingo abençoado, e que nós possamos sempre nos lembrar, se hoje eu sou livre, se nós somos livres, é por causa do sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Tchau.